Com padrões cada vez mais elevados de estética e de luxo, o sucesso tem sido traduzido como ter e reter. Quanto mais cheia a despensa de casa e mais holofotes atraídos na rua, maior o prazer e o sucesso. Vamos descobrir como a busca incessante por corpos perfeitos, sexo e dinheiro está nos afastando do que realmente importa e como podemos nos prevenir da cultura do culto à imagem nessa última mensagem. Supere o vício da compulsão. Para acompanhar os pontos da mensagem e os versículos utilizados, preparamos um esboço digital que pode ser baixado por meio do QR Code ou pelo aplicativo Igreja da Cidade, disponível para Android e iOS. É isso, estamos na nossa série chamada Geração Dopamina. Pessoas viciadas em prazer. E à medida que estamos viciados em prazer, à medida que existe uma sociedade viciada no prazer, a pergunta é: qual é o fim disso tudo? Se as coisas continuarem da forma como estão, se não interrompermos o ciclo de busca pelo prazer, aonde nós chegaremos? Qual será a realidade última? Em 2 Pedro 2, versículo 19. Pois o homem é escravo daquilo que o domina. Somos escravos daquilo que nos domina. Repete assim comigo: vício é aquilo que eu sempre faço pela última vez. Todas as vezes que você diz, essa é a última vez, essa é a última vez, essa é a última vez, isso já está te dominando. Já existe algo que saiu do controle. E nós aprendemos no 30 semanas que se está fora do controle, eu preciso sair da negação. Eu preciso encarar a minha realidade. E nem sempre é fácil caminhar pela nossa realidade. Mas não tem como. Não tem como perder peso jogando a balança fora. Não tem como mudar a nossa realidade sem de fato descobrir onde estamos, como está a nossa vida. Talvez este seja o principal momento da nossa história, é saber como de fato estamos. Sabe por quê? Deus não pode mudar quem você pensa que é, apenas quem você verdadeiramente é. Enquanto você não for de verdade, Deus não pode te ajudar. E eu quero te dizer uma coisa: não adianta editar a sua imagem se você não transformar a sua essência. Deus quer sair da aparência das coisas e te levar a uma mudança profunda. Mas tem um ponto: mudança profunda começa com boas decisões, e você já tomou uma excelente, você está aqui. Amém? Você não está entendendo. Eu quero dizer que essa noite não vai ser mais uma noite na sua vida. Vai ser a primeira noite de uma mudança radical, profunda, verdadeira, sincera, que vai se iniciar na história da sua vida. Mateus 6, versículo 21. Sabe, só antes de ler, a sua batalha não é vencida quando ela termina, mas é quando Deus entra nela. Como você decidiu convidar Deus para participar da sua vida? Porque se você está aqui, você está procurando Ele. E se você está procurando Ele, eu quero te dizer que você vai encontrar, porque a Bíblia diz que aquele que procura, encontra. E se você encontrar, eu quero te dizer, é impossível alguém encontrar o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores e permanecer do mesmo jeito. Então alguma coisa vai acontecer com você. Eu estou entendendo que Deus está te movendo para uma realidade onde você vai olhar para o passado e não vai reconhecer quem você era. E é por isso que a palavra de Deus vai dizer em Mateus 6, 21, onde o seu tesouro estiver, ali também estará o seu coração. O que tem valor para você? Sou pai de 3 meninos, Daniel, Gabriel e Miguel, alguns já conhecem.
E nessa minha unção de coelho, é necessário que de fato eu os guie para algo. E Deus tem ministrado ao meu coração profundamente. Ensine os seus filhos a gostar do que eu gosto. O que você considera como valor, um dia ocupa a sua vida. Repete assim comigo: a cada dia que passa, eu me torno mais parecido com aquilo que eu amo. Eu sou casado com Esther, e a cada dia que passa a gente fica mais parecido. Ela puxa o meu sotaque de mineiro, às vezes eu puxo o sotaque paraibano dela, e é uma maravilha. Eu fico mais alegre, quem conhece Esther sabe que ela é bem extrovertida, minha esposa, mas também ela fica também com algumas coisas esquisitinhas minhas também, porque a gente tem que mudar um ou outro. Sabe aquele casal que está casado há tanto tempo, você acha que é irmão? Não é? Porque você come do mesmo prato, você dividiu a vida, você dividiu a história, você dividiu assuntos, você dividiu emoção, você dividiu tudo aquilo que você considerava como importante. A cada dia que passa, você se torna mais parecido com essa pessoa. Agora, quando você decide amar a Deus acima de todas as coisas, a cada dia que passa, você se torna mais parecido com Ele. Porque o excesso de prazer está nos deixando tão infelizes. O que podemos fazer para mudar as coisas? Existem perigos que são notórios. Em 1 João 2, versículos 15 a 17, vai falar, por exemplo, sobre o perigo que o prazer, o vício no prazer pode trazer. Não amem o mundo, nem o que nele há. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo, a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a ostentação dos bens, não provém do Pai, mas do mundo. O mundo e a sua cobiça passam, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Eu estava procurando o que é essa cobiça. Lá no grego vai dizer que cobiça é aquilo que orbita próximo de você. É aquilo que te atrai. Só que o prazer, ele tem algo interessante. Precisa ter algo interno em você que se conecte com algo que está externo a você. Então, por exemplo, se você colocar para mim chocolate na minha frente, isso vai me trazer uma certa vontade de comer chocolate. Se for meio amargo, eu vou querer. Agora, se você colocar uma banana, provavelmente eu vou olhar para aquela banana, ela vai apodrecer lá. Muito raramente há uma possibilidade de eu comer aquela banana, porque não há algo em mim que deseja a banana o tanto que eu desejo chocolate. A questão é que você não pode mudar o que está à sua volta, mas você pode mudar o que está por dentro. Uma pergunta básica: quando você veio para cá, você provavelmente escovou o seu dente, assim esperamos. E quem está do seu lado mais ainda do que eu. Mas, o que acontece? Se você escovou o seu dente, você apertou a pasta de dente, não é verdade? Quando você apertou a pasta de dente, o que é que saiu dela? Você ficou até indignado na resposta. É óbvio que é a pasta de dente, é ou não é? Quando a vida aperta a gente, o que sai da gente é a gente. E tem hora que a gente está tentando mudar o que está à volta. O mundo vai continuar te oferecendo um monte de opções de prazer. E se você não mudar o que está por dentro, o caldo que está por dentro, a cada pedido de prazer, você vai ceder a esse prazer. Para não ser arrastado pelo prazer, é necessário corrigir o coração. Repete assim: eu preciso mudar o meu coração. Até aqui na nossa série a gente já viu como vencer o vício da exposição e da comparação. A gente já viu como vencer o vício da ostentação, como vencer o vício do consumo excessivo. Hoje nós vamos falar sobre como vencer o vício da compulsão. Para isso, para ilustrar,
eu queria que você visse algumas reportagens que a gente separou especialmente aqui para você acompanhando. Olha só, Gazeta do Povo: compra compulsiva é considerada uma doença. Saiba como identificá-la. Você já está com um plano, você compra sempre. E por estar comprando sempre, já não é mais sobre uma necessidade, ou um desejo, ou uma vontade que precisa ser suprida, mas já é sobre uma compulsão. A próxima reportagem: vício em internet pode afetar comportamento e desenvolvimento dos adolescentes. Não é nem pode, né? Vai afetar e afeta. E nós sabemos disso. Outra: 55% dos apostadores já admitem ter perdido o controle. Olha aqui para mim. Não é um joguinho, é a sua vida. Tem gente que por causa de um jogo na internet está perdendo a família real. Você não pode deixar que o virtual roube a sua família. Eu estava conversando com um homem muito inteligente e ele estava dizendo para mim, um dos grandes da educação, ele estava dizendo assim: Andrei, a missão da internet é capturar o usuário. É capturar o usuário, porque tudo que está à sua volta está querendo só roubar a sua atenção. Se a internet não tiver a sua atenção, ela para de existir. É a sua atenção que faz com que ela exista ainda. Mas nós podemos dizer: a minha atenção, eu posso focar parte da minha atenção nisso, mas a minha grande parte eu vou focar no que é realmente relevante. Passa uma outra reportagem que eu acho interessante. Vício em celular diminui a capacidade criativa, conclui estudo. Tem outra? Agora, essa daqui foi um escândalo essa semana. Veja bem, beneficiários do Bolsa Família gastaram 3 bilhões com bets em agosto. Para você que não sabe o que é bets, aposta online. Você sabe por que isso acontece? Porque nós estamos viciados no próximo prazer. É tudo muito imediato, as coisas passam rápidas. Mas qual é o problema do prazer? Ele não é capaz de satisfazer você num longo período de tempo. Então, eu acabei de consumir, preciso consumir de novo. Eu acabei de consumir, preciso consumir de novo. E esse vício e esse consumo é que vai roubando de mim a minha humanidade, a minha vida. Eu queria que você, de uma forma bem ilustrativa agora, visse esse vídeo e veja como nós estamos talvez parecidos com esse menino nesse vídeo. Um vídeo
reflexivo, por si só ele já fala muita coisa. Pessoas anestesiadas na sua consciência, vendo a vida passar, sem viver de fato, trocando filtro, mudando pessoas como se fosse produto, estando ao lado, mas sem perceber a existência do outro. A compulsão nos rouba uma das coisas mais preciosas que temos, o nosso tempo. Talvez de todos os recursos que recebemos na face da terra, este é o mais precioso que temos. Porque com ele nós dizemos de fato o que é prioridade. Se eu digo que a minha família é prioridade, mas meu tempo não está lá, alguma coisa está errada naquilo que eu digo. Se eu digo que Deus é prioridade, mas eu não separo o tempo para ele, alguma coisa está errada. A melhor forma de amar é por meio do tempo, e o melhor tempo é agora. Sabe por quê? Porque não sabemos o dia da manhã. Então pode ser que a sua existência passe e você não perceba. Essa criança, eu achei muito interessante trazer uma criança, nos revela de fato que precisamos talvez, como a própria Bíblia nos ensina, ter o coração de uma criança para poder enxergar aquilo que está acontecendo à nossa volta. Eu, com os meus filhos, sempre reflito sobre isso. Quando eles procuram e querem falar comigo e eu estou mexendo no celular, eu paro o celular, olho para ele e falo assim: não, filho, perdão, você é mais importante do que o que está aqui. Sabe por quê? Porque o seu celular, você está falando com pessoas distantes. E talvez, falando com pessoas distantes e resolvendo problemas distantes, você está perdendo o que está perto. E o que é mais relevante para você. Mas, como vencer então esse vício? Existe uma palavra na língua portuguesa que é concupiscência. Essa palavra concupiscência significa estar envolvido por muito prazer, por muito desejo, muita vontade. É um desejo incontrolável. Em 1 João 2, versículo 16, na Revista e Atualizada, uma das traduções bíblicas, porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. O que ele está dizendo? O muito prazer, o muito desejo, a muita vontade. Em Gálatas 5, no versículo 24, e os que são de Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e concupiscências. Olha a palavra, eu não consigo tirar a vontade de desejo. Eu não sei se você sabe, Deus colocou em você um desejo eterno, que só pode ser satisfeito quando Ele participa da sua vida. Se Deus não participar da sua vida, você vai viver eternamente nessa terra, procurando algo que possa satisfazer você. E eu já te digo, já de imediato, não há nada nessa terra, não existe pessoa, lugar, profissão, condição financeira, situação de vida, que seja capaz de superar a satisfação do que Deus pode trazer ao seu coração. A cruz sepulta a carne, vivifica o espírito. Em Romanos 6, versículo 12, não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal, para obedecerdes em suas concupiscências. Então eu preciso pedir, como é que eu posso então mudar essa realidade? Como é que eu posso mudar esse desejo infinito? Existe um filósofo muito pessimista, chamado Arthur Schopenhauer, e ele dizia que existe dentro do homem uma vontade infreável. Essa vontade, ela era uma força cega, era uma força incontrolável. É como se você estivesse assentado sobre um Hulk vendado. Tem força, tem poder, não pode ser parado, e você quer o tempo inteiro realizar algo, você quer sempre ser a próxima pessoa a ser satisfeita no seu prazer e na sua vontade. E ele não estava errado, porque quando Deus sai da nossa equação, da nossa vida, é isso que nós somos, alguém com apetite de prazer tão profundo, que somos capazes de nos viciar nas coisas mais superficiais. Nós somos capazes de perder o nosso senso crítico, o nosso olhar e falar, peraí, isso daqui não é mais importante do que isso.
Eu não posso deixar isso por causa disso. Eu não posso perder coisas eternas por causa de prazeres momentâneos. Mas para que de fato eu seja despertado, é necessário que eu olhe e perceba a vida de uma outra forma. Em Romanos 6,12, ele vai dizer isso. Eu preciso então não permitir que o meu corpo mortal reine sobre mim. Em 1 Timóteo 6, versículo 9 e 10. Mas aqueles que desejam enriquecer caem em tentações e armadilhas. Deixa eu mudar aqui, o pastor Carlito fez isso e eu achei muito interessante, mas eu quero mudar aqui. Mas aqueles que desejam ir para o Betis, vamos contextualizar, fazer apostas online, buscar dinheiro fácil, buscar enriquecer facilmente. Não existe armadilha mais óbvia do que o dinheiro fácil. É óbvio, mas ainda caímos. Olha quantos bilhões foram perdidos por pessoas que precisam do básico. Caem em tentações e armadilhas e em muitos desejos tolos e nocivos que os levam à ruína e à destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. O que é o amor ao dinheiro? Senão, quando você diz o seguinte: a matéria é mais importante do que não é matéria. É quando você é governado pelo físico, por ter, por possuir, por conseguir, por ter o próximo, por conseguir o próximo. Mas tem um problema. Essa é a visão do inimigo, porque quem retém é Satanás. Deus dá. Eu vim para que vocês tenham vida e a tenham em abundância. Jesus Cristo vai dizer que Deus enviou o seu Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo, ele veio e se entregou na cruz de forma integral. Ele não se apegou nem ao seu corpo, por amor a nós. Quando eu começo a ver a vida numa perspectiva que está para além da matéria, eu consigo dizer não. Em 1 Pedro 1,14, como filhos obedientes, não vos conformeis às concupiscências que antes tinhais na vossa ignorância. Eu preciso olhar, eu preciso falar assim: eu não posso me conformar. Fala assim: eu não aceito nada que me aprisione. Você nasceu para ser livre. Você nasceu para viver uma vida abundante. Talvez hoje Deus está te dando uma chave que vai mudar a realidade. Você vai viver num fluxo diferente dessa terra. Você vai começar a observar a vida numa perspectiva diferente. Eu creio que em nome de Jesus vão cair muralhas nessa noite, vão cair correntes nessa noite. Aquilo que te aprisionava vai cair por terra em nome de Jesus. Tem coisas que estão acontecendo à sua volta, que é só uma forma de te manter inconsciente sobre o que está acontecendo. Por isso que a palavra de Deus diz que há mais sabedoria numa casa com luto do que numa casa com festa. Porque quando estamos diante do luto, a gente pensa: o que eu estou fazendo com a minha vida? Mas quando estamos com a festa, talvez estamos anestesiados pelo prazer. Eu já disse aqui em vários momentos, e eu gosto muito dessa reflexão. Talvez você não saiba, mas nesse auditório todo mundo vai morrer. É verdade, sabia? Não. Eu vou fazer aqui uma perspectiva interessante. Existem 3 certidões que você recebe na sua vida: a certidão de nascimento, certidão de casamento e a certidão de óbito. Quem aqui é casado? Levanta a mão. Aí, ó, só está faltando uma. Você ficou chateado? Eu senti que você ficou. Eu senti. Você já percebeu?
Você percebeu como a situação é difícil? A vida é assim. Você sabe por quê? Porque nesse auditório todo mundo vai morrer, mas nem todo mundo vai viver. Para viver é necessário decidir: eu quero viver. Eu quero sair do anestesiado. Eu quero sair daquele que apenas existe. A vida não pode ser vivida na sua extensão, ela precisa ser buscada na sua profundidade. Não é sobre velocidade. Às vezes a gente está correndo demais. Eu sou professor e eu dei uma aula. Os alunos amaram, né? Foi uma aula. Falei, todo mundo vai dormir. Ela falou, professor, não é verdade. Eu falei, é verdade. Fecha os olhinhos. Falou assim, professor, essa aula eu vou prestar atenção em tudo. Mas você sabe uma coisa? Talvez nem dormir você está dormindo mais. Você acha que dormir é perda de tempo. Você acha que quando você dorme as coisas não acontecem. Isso é compulsão. É quando você acha que precisa fazer para viver. Mas você precisa ser para viver. Você não é a sua profissão, você não é o seu status, você não é o que você tem, você é aquilo que Deus diz que você é, um filho amado de Deus. Em uma sociedade que valoriza o acúmulo de bens, o status material, acabamos perdendo o sentido e o propósito. Quais são as áreas, as principais coisas que podem nos fazer consumir por conta da compulsão? Tipos de compulsão: sexo fora da vontade de Deus, imoralidades sexuais, idolatria, feitiçaria, contendas, ciúmes, ira, divisões, bebedeiras, inveja, orgias. Tantas podem ser. É tudo aquilo que deforma você. Eu estava refletindo sobre isso e é impressionante como a gente joga ao contrário da gente mesmo. Tem alguém aqui que é pai ou mãe? Então você vai me entender agora. Quantas vezes os meus filhos se levantaram e quiseram colocar o dedo na tomada? É ou não é verdade? Um negócio que é interessante para a criança é a tal da tomada. Teve um dia que eu estava fazendo uma live. Eu só ouvi um grito dentro do quarto. Parei a live, várias pessoas na live, tive que sair da live, fui lá socorrer, aquela que vira um meme, né? Fui lá socorrer. Quando eu fui lá socorrer, ele achou interessante. Ele tirou a lâmpada de um abajur e enfiou o dedo na parte. Achou que era legal pôr o dedo ali. E eu tinha dito, não coloque o dedo lá. O que ele soou? É interessante colocar o dedo porque ele disse que não podia. Você sabe qual é o nosso problema? É que a gente acha que Deus está colocando um monte de empecilhos, mas não é isso não. Tudo isso que eu acabei de ler aqui é Deus te protegendo de você mesmo. Deus não está dizendo que é ruim e por isso ficou ruim. Deus está dizendo que é ruim porque é realmente ruim. Vai deformar a sua vida, vai destruir a sua família. Então eu preciso me perguntar, eu posso me libertar disso? Eu desejo me libertar disso? Então eu preciso descobrir a raiz do vício em possuir as coisas. Esse desejo, a palavra é epitímia, que significa esse desejo profundo, esse desejo que me arrasta, que me leva. E essa busca incessante, que não vai me levar a um contentamento. Quais são as consequências disso? Feridas relacionais. Primeiro que sofre é a família. São os pais, esposa, marido, os filhos. E essas feridas, às vezes, elas são tão profundas que elas podem demorar anos para serem resolvidas. E você sabe por que a gente sabe disso? Porque algumas nós passamos por elas. E você sabe o que eu estou te dizendo. Tem coisas profundas dentro de nós que até hoje a gente não viu a cura completa.
E a gente vive um dia de cada vez buscando essa cura. A gente vive um dia de cada vez dizendo: Jesus, me ajuda. Por que ainda permaneço com isso? E talvez suas feridas vieram porque a compulsão ganhou parte. Em Gálatas 5:26, não sejamos presunçosos, provocando uns aos outros e tendo inveja uns dos outros. Mas há uma outra coisa, o desvio espiritual, afastar a nossa fé. A questão sobre desvio espiritual é que vem a apatia. Olha, o inimigo, ele nunca te destrói de uma vez. Se tem uma coisa que a gente acaba pensando eu fiz uma vez, não aconteceu nada, então eu vou fazer a segunda. Eu fiz a segunda vez, não aconteceu nada, eu vou fazer a terceira. Quantas pessoas entraram nessas apostas pensando assim? Muitas. Eu tenho controle, eu tenho governo, eu consigo parar, qualquer hora dessas eu passo. Eu conheci uma menina, eu estava viajando do Nordeste para Minas Gerais, eu tinha 19 anos, estava viajando de ônibus, como os vikings faziam naquela época. E você sabe o que ela disse para mim? Que fumava maconha há 20 anos e que ela poderia parar a qualquer momento. É porque ela não queria parar. Esse é o nome que dá para compulsão, para o vício. Ela está dominada, mas ela não tem nem consciência. Ela acha que pode parar a qualquer momento. A concessão é quando eu vou abrindo espaço e essas coisas vão ganhando parte na minha vida. E aos poucos eu vou esfriando a minha fé. Mas há uma terceira coisa, a ilusão da segurança efêmera. Respostas rápidas para coisas profundas. Estou com um problema financeiro, preciso resolver, preciso pagar uma conta amanhã, então vou fazer uma aposta, vai que eu ganho. Então, eu quero tomar uma decisão assim. A ansiedade, ela adia o seu futuro. A ansiedade, ela coloca o seu futuro para mais distante. Então, hoje é um dia de parar com esse ciclo. E esse ciclo, ele é de fato repetitivo. Ele acontece das mesmas formas. Uma das formas que acontece um ciclo de vício é quando emocionalmente eu me sinto fragilizado por causa de alguma coisa que aconteceu. Aí vem a válvula de escape. Eu quero prazer para compensar algo. Eu sei, quando estamos passando por alguma situação no colégio, quando eu vejo as coordenadoras comendo chocolate. Eu já olho e falo assim, tá difícil, né? Chorar aqui com vocês. Quem nunca passou por um momento, aí você pega um chocolatinho, isso não é um problema. Mas às vezes, nós estamos fazendo isso sem perceber. E essa é a situação. Eu estou me apoiando numa segurança que não pode me sustentar. Eu quero te dizer que assim como essa cadeira sustenta o seu corpo, só tem uma pessoa que é capaz de sustentar a sua vida: Jesus Cristo, o Senhor. Uma notícia de promoção não é capaz. Uma conquista na justiça não é capaz. É bom ganhar, é bom vencer, é bom crescer, é bom se desenvolver, mas isso não é capaz de sustentar você. Eu quero deixar alguns princípios para a sua vida, para se tornar livre do vício da compulsão. Primeiro, encontre a liberdade em Jesus Cristo. Em Gálatas 5:1, foi para a liberdade que Cristo nos libertou, portanto permaneçam firmes e não se deixam submeter novamente a um jugo de escravidão. Enquanto Cristo não assumir o reinado no nosso coração, a influência da liberdade que está sobre Ele não virá sobre a minha vida. Então não adianta eu dizer: Jesus, entra na minha vida, mas na segunda-feira eu continuo tomando as decisões do mesmo jeito. Eu volto para casa e continuo do mesmo jeito. Olha, eu como pastor, eu quero te dizer que a minha maior viagem missionária foi voltar para casa. Não há nada mais poderoso que isso,
Porque quando você volta para casa, você se lembra, eu preciso colocar em prática. Não é sobre um evento, não é sobre ir ao domingo à igreja. Talvez você tenha vindo à nossa igreja há algum tempo e ainda não me entendeu. Não adianta vir à igreja, adianta entregar a sua vida e submeter a sua vida ao senhorio de Jesus Cristo. Porque enquanto isso não acontecer, esse ciclo não vai terminar, a dor não vai parar e a paz que excede todo entendimento não vai chegar sobre a sua casa. Então hoje é dia de tomar decisões profundas, verdadeiras, corajosas, ousadas e dizer: basta, eu não quero mais nada que não venha do Senhor. Somente Jesus Cristo. Todo o restante é engodo. Todo o restante é apenas uma sensação de alívio. Coloque o seu foco no reino de Deus. Em Mateus 6, versículo 33, a Bíblia vai dizer: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Então vamos parar de correr atrás de todas as coisas? Vamos lá? Vamos agora correr atrás de Jesus? Ficou mais fácil. Eu vou para o reino, o que é do reino me encontra. Essa é uma parte muito interessante, porque tem pessoas que têm tudo e não tem nada. Tem pessoas que têm bens, mas não têm nada. Tem pessoas que conquistaram tudo, mas não conquistaram nada. A vida dela, ela é repleta de um vazio camuflado, um vazio editado. Lembra lá? É a edição daquilo que se expõe sem corrigir aquilo que deforma. Então, eu mostro para as outras pessoas que está tudo bem. A minha família está ok. Está tudo certo. Eu nem preciso desse negócio de igreja. Realmente, é só para gente que precisa. Alguém aqui precisa? Eu preciso. Não é uma questão, né, Garax? Não é uma questão qualquer. O que eu preciso? Eu preciso falar assim: Jesus, só com você eu tenho tudo. O que me diferencia do pior assassino da face da terra? É a graça no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, porque sem Ele eu estaria perdido. Mas quando eu procuro Deus e eu falo: o seu reino é prioridade, o restante se ajusta. Mas há um terceiro: aplique a generosidade como antídoto. Cada um deve decidir em seu coração quanto dar. Não contribuam com relutância ou por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. O dar tem a ver com isso. Não é a prosperidade que revela que eu sou filho de Deus, é a generosidade. Quantos são abençoados através da minha vida? Quantos podem receber algo através da minha vida? Um dia eu tive que abandonar o meu sonho, meu projeto de vida, deixar os meus pais a mais de 2.000 quilômetros de distância, para viver algo que eu tenho certeza que valeu a pena. E hoje eu estou aqui ministrando sobre a sua vida. Talvez eu nunca te conhecesse, se eu não tivesse ouvido o que Deus pediu. E você sabe o que eu preciso fazer? Eu preciso abrir mão daquilo que está na minha mão, para receber aquilo que está na mão de Deus. Eu te garanto, não há nada que Deus te peça para você entregar, que Ele não te dê algo melhor em troca. Ele fala: filho, deixa isso. E tem gente que está apegado. Eu vou só te lembrar aqui, ó. Você lembra daquele namorado na sua adolescência? Vou te lembrar isso. Você fazia assim: Senhor, porque ele se foi, a minha vida acabou, e agora o céu escureceu, não tem mais chance, não tem mais esperança, o mundo está acabando, não é assim? Aí o tempo passou, você descobriu notícias sobre a pessoa, e você falou: obrigado, Jesus, tu sabe de todas as coisas. Não é? Porque quando a gente confia em Deus, Ele mostra para a gente. Tem pessoas que Deus está tirando é porque é livramento. Tem pessoas que Deus está colocando é porque é proteção. Para se tornar livre do vício e da compulsão, valorize o que é essencialmente eterno. Pensem nas coisas
do alto. Repete assim comigo. Pensem. Uau! Só essa parte já é suficiente. O meu foco é pensar nas coisas do alto. Devemos lembrar que o nosso valor não está naquilo que possuímos, mas em nosso relacionamento com Deus, se o meu foco estiver nas coisas do alto. Se a minha mente estiver nas coisas do alto. Eu estava ontem ministrando em Itajaí, em Santa Catarina, e Deus colocou no meu coração para falar sobre palavra. Mas há algo interessante na palavra. O que há de interessante na palavra é que a palavra é vazia. A palavra, ela é apenas uma roupa. Por que ela é uma roupa? Você já esteve brigado com talvez o marido, a namorada, o esposo, ou o filho, e alguém diz assim, eu te amo. Se você estiver no auge da briga, fica pior o eu te amo. Ama nada, não é assim? Olha só o que você está fazendo. Por que essas coisas acontecem? Porque não é a palavra que faz isso. É o acordo que existe entre as pessoas que faz com que a palavra seja relevante. Por que você está dizendo isso? Porque talvez, de tudo que nós falamos aqui, seja uma roupa que está sobre uma pessoa, Jesus Cristo. E se você não se conectar com Ele, nada do que falamos vai fazer sentido. Tudo o que foi dito aqui é apenas uma mera ilusão, porque Ele é a pessoa que pode te libertar. Muitas vezes nós estamos tão focados na nossa experiência na terra que a gente se esqueceu de que nós não somos seres humanos tendo uma experiência espiritual. Nós somos seres espirituais tendo uma experiência humana. A vida na terra está passando e passa rápido. A gente já viu aqui que tem gente que está faltando uma certidão. Está passando rápido, não é verdade? Um tempo desse atrás, você estava ainda brincando, você ainda era criança, o tempo passou, chegou a adolescência, chegou a juventude, algumas marcas vieram sobre você. E talvez a necessidade de corrigir algumas coisas internas no coração te levou a projetar o que você deseja de forma compulsiva numa compra, de forma compulsiva num vício. E você está vivendo um loop. Sua vida é um ciclo de repetições, sabe? Eu creio que você vai ser uma geração que vai interromper ciclos de erros de uma geração anterior. Você não precisa viver o mesmo erro dos seus avós, dos seus pais. Legado não é pegar tudo que você recebeu. Eu gosto muito disso no direito. Porque no direito, quando você recebe uma herança, você vai pegar a herança, o valor da herança. Você fala, eu quero essa herança. Se essa herança vem com dívidas, você vai pagar as dívidas com o valor da herança. Ok? Depois que fez essa equação, o que sobrou permanece com você. Deixa eu te dizer uma coisa. Não carregue para a próxima estação o que precisa ficar para trás. Legado é abandonar os erros e dar continuidade aos acertos. E talvez muitas dessas coisas aconteceram, sabe? Porque tem pessoas de fato que estão dormindo conscientemente, inconscientemente. E a palavra de Deus vai dizer no Salmo 20, no versículo 7, alguns povos confiam em carros de guerra, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. No Salmo 23, 1, como eu amo esse salmo. O Senhor é meu pastor, de nada terei falta.
Você não precisa comprar, você não precisa obter. Eu quero até te dizer, você recebe de graça, você nem precisa pagar. Não significa que não teve valor. E não significa que não teve preço. Teve um preço, a cruz do Calvário. Custou muito, custou o céu, custou Jesus Cristo, custou a dor e o sofrimento dele. Você sabe por quê? Porque a palavra de Deus vai dizer que sobre ele toda a nossa dor, toda a nossa angústia, todo o nosso sofrimento foi colocado. Mas foi sobre o mesmo Jesus Cristo que morreu na cruz, que ressuscitou dos mortos, que disse: olha, eu venci a morte, eu venci o mundo, e vocês também podem vencer. Agora, à luz do que você acabou de receber, esta palavra da fé, qual é a sua resposta? A palavra mais poderosa é arrependimento. Quando nós nos arrependemos e cremos, a palavra de Deus entra em nossa mente, em nosso coração e nos transforma. Algumas pessoas ouvem e não dão nenhuma resposta, mas eu acredito que hoje o Espírito Santo tocou você de forma especial. Qual é a sua resposta? Hoje, você quer receber Jesus como seu Salvador e Senhor pessoal? Pode levantar a mão aonde você está. Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo agora seja seu Salvador e Senhor. Será que você que está afastado também não é hora de você se arrepender e receber esta bênção de voltar para Jesus e para a igreja? Se esta é a sua decisão, também Deus abençoe a sua vida. E você que se batizou, talvez bebê, isto não foi pecado, mas não foi uma decisão que trouxe mudança para a sua vida, porque o infante não tem vontade própria e ele não tem do que se arrepender. Mas agora você ouviu esta palavra e você quer de fato ser batizado, porque agora você entendeu. Então, a sua mãe, o seu pai, um padrinho pode ter levado você para ser batizado pequeno, mas Jesus não foi levado por Maria e José. O batismo bíblico, ele não é só por imersão, mas ele é também precedido de uma decisão de arrependimento. Você quer, agora que entende que é um pecador, também ser batizado? Amém? Deus abençoe e, por favor, entre em contato conosco. Aproxima o seu smartphone do QR Code que aparece na tua tela. Se você aceitou Jesus, se você quer se reconciliar na fé e voltar para a igreja, se você quer ser batizado, neste exato momento, preencha essa ficha online e mande os seus dados para nós. Nós não vamos compartilhar com ninguém a sua decisão, mas vamos entrar em contato com você. Então, seja muito bem-vindo e que Deus te abençoe. Estamos felizes, estamos em festa pela sua decisão hoje. Que Deus te abençoe e vamos juntos viver um dia de cada vez a nossa fé em Jesus. Seja muito bem-vindo à família Igreja da Cidade, a sua família para você pertencer. Deus te abençoe. Muito obrigado.